Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aos colegas das disciplinas de projeto, nas pessoas do Alexandre, do Acaiaba, do Milton, da Marta, do Barossi. E para mim é uma satisfação muito grande dar esses insumos para vocês. Eu preparei alguns elementos técnicos para vocês entenderem, para a gente começar a falar uma linguagem comum de como funciona a bacia do Rio Pinheiros e de quais as interferências que existem entre ela e uma gestão mais ampla de águas na região metropolitana. Tá? Uma parte disto que nós vamos ver agora, talvez vocês possam usar nos desenhos, nas propostas que estão começando nesse momento. Outra parte, possivelmente não. Quer dizer, eu acho que aí vão ser elementos que vão ficar para um estágio mais avançado, que vocês possam aplicar até para outros projetos, outras disciplinas, né? Porque tem certas coisas que não adianta a gente se referir a elas de forma muito pontual. Quer dizer, ou a gente pega uma noção de todo, do conjunto, ou praticamente fica incompreensível, né? Então, para pegar essa noção de conjunto, nós vamos ter que fazer algumas considerações, algumas digressões de assuntos que, neste momento, talvez vocês não vejam muito como aplicar nesses exercícios das disciplinas de projeto, né? Conteúdos que a gente vai ver aqui fazem parte, em certa medida, de uma disciplina que tem aqui no curso de graduação da FAO, que é a UT 192, que está mais para metade, para o fim do curso. Estava conversando com o Barossi como é que era essa disciplina no passado, né? No passado ela era uma disciplina da Poli, que chamava Saneamento 4, né? Que era dada aqui no curso da FAO. Hoje ela é aqui interna da FAO e contempla uma série de outros elementos. Eu vou me concentrar nessas questões de funcionamento hidráulico, de quantidade, de qualidade, como é que essa bacia funciona. Não vou entrar muito eu só vou dar umas pequenas conexões com assuntos de projeto urbano, projeto de arquitetura, porque eu tenho absoluta certeza que os meus colegas aqui das disciplinas de projeto vão desenvolver isso com vocês em muito maior profundidade, né? Então, a contribuição que eu posso dar é marcar um pouco esses elementos técnicos, né? Uso múltiplo é um jargão da gestão de recursos hídricos, tá? Isso é bom, nós todos aqui, que somos arquitetos, mexemos com cidade, com planejamento, ter isso um pouco em mente. Uso múltiplo é uma expressão que designa aquilo que se pode fazer com um sistema hídrico, com um corpo d'água, né? Então, você pega um rio, uma represa, um lago, você pode fazer vários usos disso, né? Pode ser para recreação, ele pode ser para abastecimento de água, ele pode ser para depuração de esgoto, né? Uma lagoa que recebe esgoto é um reator de tratamento de esgoto, né? Então, o uso múltiplo de águas é exatamente a associação entre essas possibilidades de uso. E eu vou me referir à bacia do Pinheiros e à bacia circundante dele, as bacias circundantes, sempre dessa perspectiva de uso múltiplo, né? Então, o primeiro aspecto que a gente vai fazer é entender um pouco a bacia do Alto Tietê, que é onde a bacia do Rio Pinheiros se articula. O conceito de bacia é um conceito sempre recorrente. Toda bacia quase sempre tem uma superbacia maior do que ela, da qual ela é parte, né? Então, uma bacia de um determinado rio, ela tende a ser sempre parte de um outro maior, a menos que a gente esteja falando dos grandes rios. Você pega o Paraná, o Amazonas, aí é diferente, porque aí eles são os corpos principais de macro-bacias e que desaguam diretamente no mar, né? Mas
o sistema é um sistema todo fracionado e que vai dando origem a várias subdivisões. Então, praticamente toda bacia tem uma bacia superior e tem uma subbacia, uma bacia menor contida nela, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, vocês veem inundações aqui perto, no córrego do... Como é que chama esse que passa aqui na cidade? Pirajussara, que sempre inunda, né? Então, a bacia do Pirajussara é uma bacia afluente do Rio Pinheiros, né? E, na formação do Pirajussara, você tem uma série de outras pequenas bacias que vão formando, né? É uma coisa, você pega a bacia do Tamanduateí, a bacia do Ribeirão dos Couros e do Ribeirão dos Meninos. Eu não sei quem aqui mora em São Bernardo, São Caetano, conhece bem, né? Então, elas são afluentes da bacia do Tamanduateí. Então, isso é um aspecto recorrente das bacias, né? O Estado de São Paulo é organizado em 22 UGRE, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tá? Todo o Estado é subdividido, então, em 22 unidades. Essas unidades não correspondem exatamente a bacias, mas são trechos definidos de bacias, são unidades bem definidas em termos territoriais, né? Os usos mais frequentes, do ponto de vista urbano, né, de águas urbanas, que é a que tem mais relação com o tipo de projeto que a gente faz, é abastecimento urbano, e esgotamento sanitário. Esses dois a gente conhece muito, tá? O abastecimento urbano é a captação para distribuição, o esgotamento sanitário é inevitável, quer dizer, quando você captou a água para utilizar, ela vai ser devolvida à bacia na forma de esgoto. Pode ser tratado, que é o que deveria ser, ou não, né? Quando não, ele vai fazer o quê? Vai dar um impacto na qualidade da bacia. Mas, de toda forma, é um uso pouco nobre, você vai dizer, mas é um uso, tá? Aproveitamento energético, que é o uso do potencial que você tem para gerar energia, para rodar a turbina. Controle de cheias, quer dizer, você usa uma parte do sistema para segurar chuvas, para não deixar que aquilo cause inundação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que represar. Em alguns casos, você faz o piscinão. O piscinão não é muito bem quisto aqui na FAO de maneira geral, né? Mas ele é uma estrutura de detenção, quer dizer, ele é um sistema de aproveitamento de um trecho de bacia para segurar a vazão, não deixar ela ir para o corpo principal, né? Irrigação é sempre associada ao uso agrícola, agropecuário, né? Você vai dizer, bom, aqui em São Paulo nós temos isso? Temos e é importante, tá? Irrigação, por exemplo, toda a bacia leste, na parte que você vai saindo a montantes da barragem da Penha, indo em direção a Mogi das Cruzes, em direção a Guararema, aquilo é importantíssimo ter irrigação, porque é uma forma de segurar a urbanização. Quer dizer, aquela área não pode ser densamente urbanizada, porque senão ela causa um impacto muito grande de inundação, e manter os irrigantes, os agricultores ali na área é uma postura estratégica. Quer dizer, não é que seja tão importante do ponto de vista do abastecimento de hortaliça ter a hortaliça produzida ali, mas do ponto de vista estratégico de gestão do recurso é importante que ela seja cultivada lá para manter aquela área de vocação agrícola. Navegação, que vocês têm bastante aqui com a equipe de projeto, com a equipe da metrópole fluvial, né? Que é um uso importante também do recurso. Composição da paisagem também é um outro uso com o qual vocês frequentemente se deparam, principalmente nas disciplinas, projetos de paisagem e ambiente, né? Então, são vários usos, e esses usos eles devem conviver entre si, eles não devem ser excludentes. Quer dizer, toda a gestão de aproveitamento múltiplo é voltada para você compatibilizar esses usos, né? Esta imagem aqui é o Estado de São Paulo.
ela está subdividida nas 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos que eu tinha falado para vocês. Tá? Essas são as 22 UGRE que compõem o Estado de São Paulo. Nós estamos aqui na bacia do Alto Tietê. Tá? E o que significam esses números e essas cores? Este vermelho aqui significa um déficit muito grande na relação entre demanda e disponibilidade. Ou seja, você tem uma demanda muito maior do que a disponibilidade interna de água, né? Então, vocês vejam, vamos fazer algumas comparações. Eu acredito que quem esteja lá no fundo não consiga enxergar esses números, né? Aqui na bacia do Alto Tietê, o número que está posto aqui é 432%. Tá? Então, isso significa que a demanda corresponde a 4,32 vezes a disponibilidade que você tem aqui. Tá? Então, você demanda mais de 4 vezes aquilo que é disponível internamente nessa delimitação, nessa UGRE. Né? Daí vamos caminhar para UGREs vizinhas, para unidades de gerenciamento vizinhas. Uma que está sendo muito, muito falada hoje na imprensa, em todo lugar, é essa UGRE aqui, ó, acima, a norte de São Paulo, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ. Né? Desta unidade é feita uma reversão aqui para a bacia do Alto Tietê. E como é que é a situação dela? Ela tem 95% de sobrecarga. Quer dizer, ela tem a demanda dela corresponde a 95% da disponibilidade interna. Tá? Então, como é que você lida com questões desse tipo? Quer dizer, quando você tem um déficit, o que acontece? Aqui no caso do Alto Tietê, 432%. Quando você tem esse déficit, você tem duas maneiras de compensar. Uma, e essas duas se combinam, tá? Em geral se combinam. Uma é reversão de bacia vizinha, que é o que se faz. Aqui, por exemplo, o sistema Cantareira nosso é uma reversão da afluência que vem por meio dessas bacias do PCJ. Né? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Tá? E a outra forma que você tem de lidar, de atenuar esse déficit, é com reservação, é reservatório. Tá? Então, você tem... Os reservatórios funcionam como grandes caixas d'água que conseguem atravessar a estação. Então, você preenche o reservatório na estação de chuva e depois vai utilizando essa água ao longo do ano. Então, você tem essas duas maneiras de lidar com uma situação de escassez. Né? No nosso caso, então, aqui no Alto Tietê, nós temos uma escassez de 432%, quer dizer, 432 demandas sobre disponibilidade. Deixa eu explicar direitinho o que quer dizer esse número, para a gente não fazer confusão. Aí tem esse parênteses que está escrito Q710. Toda essa área de engenharia de recursos hídricos ela é muito baseada em estatística. Né? Então, esse Q710, que significa a vazão, a menor vazão de 7 dias, por isso 7, em 10 anos. Né? Então, você pega uma série de 7 dias seguidos e analisa durante 10 anos quais foram qual é o bloco de 7 dias de menor vazão. Tá? Então, essa é a Q710. Tá? Então, isso é feito com estudo hidrológico, você sempre trabalha com série histórica. Né? Então, 10 anos, em termos de hidrologia, é uma série bastante curta. Tá? Então, não é um exagero isso que está posto aí. Tá? Então, essa é a relação que se tem. E você tem vizinho aqui ao Alto Tietê, você veja, você tem Ribeira do Iguape, Litoral Sul, com apenas 2% de relação disponibilidade e demanda. Né? Então, você diz, poxa, mas então, por que São Paulo faz reversão das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, se tem tão vizinho a ela a bacia do Ribeira do Iguape, que só tem 2%. Né?
Acontece que esse mapinha esquemático nosso aqui está em 2 dimensões, né? A gente vai precisar olhar ele em 3 dimensões, que nós vamos ter que olhar também quais são as cotas aí. Porque se você tem que levar uma água a uma altura muito grande, então você praticamente não tem balanço hídrico positivo, porque para gerar energia, para bombear, você tem que gastar água também, né? Então, você tem que girar uma turbina, gerar energia para bombear essa água para cima. Então, o saldo não é razoável, né? Então, essa é a razão pela qual não se aproveita mais intensamente os potenciais no Ribeira do Iguape. Se bem que agora, dada a situação de escassez, que cada vez maior que se está vivendo, cada vez mais se justifica ir buscar água com conteúdo energético maior, né? Porque você primeiro aproveita aquilo que está mais próximo, que você não gasta energia nenhuma, né? Mas depois, à medida que vai ficando mais difícil, você vai mais longe e gasta mais energia, não tem jeito, tá? Então, esse é o quadro das unidades do Estado de São Paulo. Aí, quando você vê, eu estava falando na região metropolitana de São Paulo e, simultaneamente, na bacia do Alto Tietê, né? São 2 unidades territoriais distintas. A bacia do Alto Tietê é esse contorno aqui, que corresponde ao divisor de águas, né, da unidade hidrográfica do Alto Tietê. E aqui atrás, em mais leve, você tem a pertinência da região metropolitana de São Paulo. Então, você percebe que a região metropolitana de São Paulo é maior que o território da bacia do Alto Tietê. Tá certo? A bacia do Alto Tietê é praticamente um subconjunto territorial da região metropolitana de São Paulo, né? Ele cabe dentro, ele é pertinente dentro da região metropolitana. Agora, o que é importante ver é o seguinte: toda a mancha urbana metropolitana está praticamente inteira contida dentro da bacia do Alto Tietê. Então, isso implica uma situação de agravamento das demandas em cima da bacia do Alto Tietê. Porque você veja, você tem uma população metropolitana de 20 milhões que, neste caso, em vez de você relacionar ao território da região metropolitana como um todo, que é um território mais extenso, você relaciona a um território menos extenso, que é o da bacia do Alto Tietê, que tem mais ou menos 5.000 km². Marta, quanto tem a região metropolitana? 8? Hein? 8.000 e coisa, tá? Então, quer dizer, em vez, essa mesma população de 20 milhões de habitantes, se você for fazer um cálculo de densidade dentro da bacia do Alto Tietê, ela vai ter como denominador uma área de 5.000 km², enquanto que, no caso da região metropolitana, o denominador é 8.000. Portanto, a densidade metropolitana é menos agravada do que a densidade dentro da bacia do Alto Tietê. E, para efeito de controle hídrico, o que interessa é a bacia, porque você tem divisor de água, você só atravessa ela se você fizer uma transposição, tá? Aí, aquilo que eu falei. Como é que se relaciona essa bacia do Alto Tietê com bacias vizinhas? Então, aqui nós temos um isométrico daquilo que vocês viram no mapa lá do Estado de São Paulo. Aqui é a bacia do Alto Tietê, né? Esse é o desenho dela, e ela se relaciona a norte com a bacia, com a Ugre do Paraíba do Sul. Tá? O Paraíba do Sul é um rio interestadual, é um rio extremamente curioso, porque ele nasce aqui, ó, as nascentes dele são ali nas cidades altas do Vale do Paraíba, né, em Silveiras, Cunha, esses lugares. Aí ele vai descendo, passa por São Luís do Paraitinga, você já deve ter, não sei se vocês tomaram consciência, uns anos atrás, houve uma grande enchente em São Luís do Paraitinga por conta de uma inundação aqui do rio Paraitinga, né? Passa por lá
ele vem para Santa Branca, dá a volta, tangencia praticamente a região do Alto Tietê e volta. Então, quando vocês vêm pela rodovia, depois tem a Carvalho Pinto e a Trabalhadores, né? Pela Trabalhadores, vocês cruzam eu não sei se é a Carvalho Pinto ou Trabalhadores, quando você cruza a ponte do Rio Paraíba do Sul, né? Você cruza exatamente aqui, quando está chegando próximo a São Paulo, né? Nesse cotovelo que ele faz, ele está voltando. Daí ele vai embora para norte outra vez e vai para o estado do Rio de Janeiro. Tá? Ele vai desembocar lá longe no Rio de Janeiro. Ele vai, inclusive, a bacia do Paraíba do Sul é que abastece de água toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Quer dizer, lá tem mais sistemas produtores, mas o Paraíba do Sul é importante, né? Nessa representação que vocês estão vendo, esquemática, bom para vocês já verem como é que vocês leem um mapa desses, né? Essas são representações de represas, né? Você sempre tem a parte do triângulo, o vértice voltado para a parte de montante, onde ele está sendo alimentado, né? E a base na barragem, né? Então, isso é uma forma de simbolizar o acúmulo de água nesta direção. Então, você lê o sentido do rio mais ou menos ao contrário do que pode sugerir a seta, tá? Porque as barragens são voltadas sempre para jusante, né? Então, o rio vai correndo neste sentido aqui. Esses reservatórios que vocês estão vendo aqui, o Paraibuna, Paraitinga, Santa Branca, Jaguari, Funil, são todos reservatórios de geração hidrelétrica, tá? E controle de cheias. Desculpe, ele foi sozinho aqui. E controle de cheia, tá? Então, essa bacia é uma bacia que tem grande importância do ponto de vista de geração energética, tá? Existe uma possibilidade de conexão, de aproveitamento hídrico dessa água aqui do Jaguari, jogar no sistema Cantareira. Isso é algo que está sendo estudado hoje, tá? Para efeito de aproveitamento hídrico mesmo, né? Então, uma possibilidade que está em estudo. Bom, essa é a bacia. Vamos deixar do Alto Tietê por último. A norte tem o conjunto de bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, tá? Então, aqui tem um sistema importante para vocês verem. Esse rio Jaguari e esse rio Jacaraí, esses dois que estão aqui, que formam esse grande reservatório aqui, que chama Jaguari e Jacareí, esses dois rios vêm do estado de Minas Gerais, tá? Então, isto é um elemento que torna esta bacia uma bacia federal, tá? Sempre que a bacia cruza o limite de dois estados, ela se torna de jurisdição federal, né? O sistema Cantareira, tão falado hoje, ele é composto, então, por esta grande represa, que daí joga a água nesta outra represa, formada pelo rio Cachoeira, e nesta outra represa, formada pelo rio Atibainha. É uma escada de represas, né? A Jaguari e Jacareí está mais em cima, as outras estão mais embaixo. Essas duas aqui são formadas por rios estaduais, porque esses rios nascem aqui no estado de São Paulo, tá? E então você tem uma dupla jurisdição no sistema Cantareira. O sistema Cantareira é tudo isso aqui e mais esse reservatório que já está aqui dentro do Alto Tietê, que é o reservatório Paiva Castro, tá? Então, vocês têm uma sequência de represas e depois tem uma estação de bombeamento que joga para o tratamento de água. Para vocês terem uma ideia, esse sistema aqui abastece quase 50% de toda a demanda de água metropolitana, tá? A demanda de água metropolitana para fim de abastecimento urbano gira em torno de 73 metros cúbicos por segundo, tá? Consolidado, o sistema integrado metropolitano é mais ou menos isso. Esse sistema
junto, daqui vem 31 metros cúbicos por segundo, de fora, né? E aí junta com esse Paiva Castro, mais 2 aqui do Rio Juquiri, dá 33 aqui, tá? Então, vocês vejam, esse sistema é muito vital para a metrópole, porque ele responde por 33 metros cúbicos por segundo do total de 73 ofertado aqui na região metropolitana. Tá? Então, por isso ele é vital, por isso que ele está nas manchetes de jornal, porque isso aí é realmente muito sério. Tá? Depois, outros sistemas importantes de abastecimento não são revertidos, são sistemas internos, né? Você tem o Guarapiranga, que é o segundo, aliás, o segundo maior é aqui esse conjunto de represas no Alto Tietê, que a gente chama o subsistema Alto Tietê, esse conjunto todo de represas aqui. São essas 6 aqui, no total, né? Desde o Taiaçupeba até Ponte Nova. Então, elas formam um conjunto integrado. Aqui, a montante da barragem da Penha, que é o grande reservatório, a grande reserva de água do sistema leste. Tá? Aí você tem, no sistema sul, o Cantareira, que é muito importante. Esses são os maiores. Tá? Cantareira está aqui, desculpe, o Guarapiranga. Tá? O Cantareira está, o Guarapiranga aqui. Tá? Então, o Guarapiranga, que forma o sistema de abastecimento aqui na região sul. E aqui vocês veem uma coisa curiosa, que são essas setinhas aqui, que é o curso invertido do Rio Pinheiros. Tá? Nós vamos discutir isso um pouquinho mais adiante. Tá? Nós vamos ver, nós vamos chegar no Pinheiros, que é o objeto de interesse mais próximo de vocês. Mas mais umas curiosidades ainda, antes da gente fechar este slide. Para onde vai embora a água? Nós estamos vendo aqui onde entra e por onde ela sai. A única saída natural que você tem, vejam bem, seguindo as setinhas ao contrário, que é o sentido das barragens, né? Você tem essa sequência de barragens aqui, que vai dar no médio Tietê, tá? Vai dar na zona de Pirapora, na zona de Itu, né? Então, essa é a grande saída natural de controle de enchentes que você tem aqui na região metropolitana, na bacia do Alto Tietê. Esse aqui não sai, tá? Esse aqui, ele não tem conexão hídrica lá para baixo, ele morre aqui, tá? É o Pedro Brecht, que é um reservatório para abastecimento de água. Isso é um curso pequeno, ele não vai embora aqui. O que vai embora é este. E uma outra saída que você tem, quando reverte o curso do Rio Pinheiros, é por acumulação aqui, ó, no reservatório Billings, e daí ele cai lá para baixo, vai serra para baixo. Tá? Então, você tem 2 saídas de controle de macrodrenagem metropolitana. Uma natural, que é pelo Médio Tietê, e uma outra artificial, operada pelo reservatório Billings. Tá? São só essas 2. E isso, do ponto de vista de controle de inundações, é um desafio muito grande para quem trabalha na área, porque você tem o complexo metropolitano de São Paulo, Alto Tietê, ora ele é sujeito à seca, como nós estamos vivendo agora, e falta de água, né? Ora ele é sujeito a inundações severas, e aí você não tem para onde transitar esse conjunto de águas da inundação. E isso é muito típico de uma bacia de cabeceira, de pluviosidade média relativamente alta, mas que não tem acumulação própria nela, quer dizer, a acumulação é toda artificial. Então, é por isso que nós temos esses altos e baixos de oferta de água e de controle de inundações, né? O paradoxo dos paradoxos, você pode ter simultaneamente a enchente localizada, a inundação localizada, e falta de água no sistema de abastecimento. Que, recentemente, semana passada, esses dias agora, no fim de semana, houve inundação importante aqui na zona oeste, né? Aqui exatamente no Pirajussara, aqui na região, e isso não significa de forma alguma que se tenha melhorado a oferta de água metropolitana. Por quê? Onde que precisa chover
para encher isso aqui. Aqui precisa chover nas cabeceiras dessas bacias aqui, que vêm de Minas, tá? E que vêm do norte do estado. Ao passo que a inundação aqui, nessa região, ela simplesmente alaga aqui a zona urbana e não vai para nenhum lugar de armazenamento que se possa utilizar para abastecimento. Então, você tem os dois problemas juntos. E, muitas vezes, você tem um outro tipo de fenômeno, outro tipo de processo que ocorre quando você tem inundação intensa, e quando a lâmina d'água sobe demais, ela invade o próprio reservatório de água tratada, né? Aqui na região metropolitana nós não temos esse tipo de ocorrência, mas em municípios pequenos é frequente você ter o reservatório de água tratada, que saiu da estação de tratamento, aí sobe uma inundação, entra aquela água toda poluída no reservatório. Aí o serviço de água é obrigado a fechar o abastecimento de água urbana, porque poluiu o reservatório, tá? Então, esses paradoxos existem. Bom, terminando aqui o ciclo das bacias circundantes, né? Você tem aqui o médio Tietê, que é para onde flui realmente, o Tietê vai embora pelo estado de São Paulo. Essa aqui é Ribeira do Iguape, que é aquela que eu disse para vocês que tem um problema de nível. Vocês estão vendo essa cascata aqui cheia de pequenas represas na descida, né? Então, para você aproveitar a água, cada vez que você desce aqui, você tem um conteúdo energético maior. Hoje está sendo construída a estação o sistema produtor de São Lourenço, tá? Aqui no Rio São Lourenço, que é a parte mais alta do Ribeira do Iguape, tá? Existe planos de se aproveitar o São Lourencinho. São Lourencinho aqui embaixo, está vendo? Então, são possibilidades que estão sendo cogitadas. Isso aí vai ter que ser feito balanço energético, vai ter que ser feito uma porção de coisa para ver se há como trazer essa água, né? Mas é um desafio grande. Então, esses são... sim, uma outra bacia importante é a Baixada Santista, aqui embaixo, tá? Então, a Baixada Santista recebe água do nosso sistema Billings, ele tem um reservatório que vai servir tanto para alimentação de água aqui embaixo, que vai ser tratado para distribuição de água, como para rodar a turbina da usina Henry Borden, aqui em Cubatão. E aí você tem dois reservatórios pequenininhos aqui em cima, que eles não foram preenchidos ainda, que são dos rios Itatinga e Itapanhaú, tá? Eles fazem parte de uma possível expansão do sistema, só que eles já não estão mais na bacia do Alto Tietê, eles estão na bacia da Baixada Santista, só que é vertente marítima já, tá? E no encontro de Itatinga e Itapanhaú, você tem uma hidrelétrica importante aqui embaixo, que é pequenininha, ela não se compara nem de longe a Henry Borden, mas eu vou mostrar para vocês umas imagens delas depois, porque ela é muito antiga e muito interessante. Foi ela que inspirou realmente esse aproveitamento energético da queda da Serra do Mar. Ela é anterior a Henry Borden, tá? Bom, e aqui é só um zoom em cima da bacia do Alto Tietê, o esquema operacional dela, né? Então, aqui só destacando algumas coisas, quer dizer, você tem algumas estações elevatórias, aqui, no caso, você tem uma elevatória importante, que vai para o reservatório de Biritiba. Você tem estas elevatórias aqui, que são bombas para controle de cheia na Marginal do Pinheiros, tá? Então, é a Ponte das Bandeiras, Casa Verde, Anhanguera, que quando essas bombas param de funcionar, você tem uma gigantesca inundação na Marginal, tá? Essas bombas são vitais para que você possa trafegar, andar na Marginal. Depois você tem aqui a estrutura do Rio Pinheiros, que começa com retiro, isso eu vou explicar um pouquinho melhor depois, usina da Traição, usina de Pedreira e esse sistema aqui funcionando. Isso é o esquema operacional nosso. Esse esquema aqui, como eu disse para vocês, é a única alternativa que existe à vazão natural pelo Médio Tietê. Então, ele é muito vital para manter uma capacidade estratégica de jogar água de inundação para fora
da região metropolitana. Tá? Aquela região que eu falei para vocês que tem que se manter irrigação é tudo aqui, ó, toda essa área aqui, que vem desde o Taiaçupeba, Mogi das Cruzes, toda essa, desde Suzano, Mogi, toda essa área aqui precisa ter área agrícola importante, porque senão você corre o risco de uma expansão da mancha urbana para cá, que aí teria consequências extremamente graves de inundação. Tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui muito importante. Tem esses reservatórios para jusante do Cebolão, que são Edgar de Souza, Pirapora e Rasgão, vocês normalmente observam quando vocês vão pela Marginal, daí pegam a Castelo Branco, é esse o circuito que faz essa sequência de reservatórios. Tá? Esses aqui são pequenos, é o sistema Cotia, o Pedro Brecht e o Graça. Né? Então, acho que nós olhamos os principais reservatórios. Isso aqui é tudo interligado, né? Biritiba, Jundiaí, Itaiaçupeba, são tudo parte do sistema Alto Tietê. Ponte Nova, Paraitinga e Ribeirão do Campo. Tá? Bom, aqui, então, vamos começar agora a Bacia do Pinheiros. O aproveitamento da queda pela vertente marítima. Quer dizer, esses isométricos aqui mostram com muita clareza a situação que nós estamos, né? E o curso natural de toda essa água é em direção ao interior. Tá? Ela, se você deixar ela naturalmente, não fizer nada, ela vai tudo para o interior. Você só tem 2 rios do Planalto aqui que vão embora para o mar. Um é o Piracicaba, né, que vai lá embora para o Rio de Janeiro, e outro a conexão com a bacia do Ribeira do Iguape, que vai lá para o sul do estado. Então, os outros todos, todo o resto das bacias, dirige para o oeste, dirige para o interior. Então, você tem o paredão da Serra do Mar, que não deixa a água ir embora para a costa. Né? Então, para aproveitar isso, tem que ser alguma coisa artificial. Então, o fundamento do projeto da Serra é o aproveitamento da queda pela vertente marítima. Aí, eu vou mostrar para vocês depois um pouquinho da usina de Itatinga. O Alexandre falou para vocês pegarem a bicicleta aí pelo Rio Pinheiros. Eu sugiro um outro passeio também, que é esse, não dá para ser de bicicleta, vocês descerem para Bertioga, ver lá a usina de Itatinga, né? E também por cima, aqui no Planalto, ir por Mogi e ver a parte de montante dos rios Itatinga e Itapanhaú, quando faz a captação. Né? Isso aí dá para fazer, tem essas agências que fazem turismo meio de trilha, de excursão, dá para vocês verem. Né? É interessante porque é um predecessor, ele está muito mais conservado na sua concepção original do que o projeto da Serra, da Henry Borden. Né? Aí nós temos estudos precursores do Hyde, em torno de 1923, ele faz o aproveitamento, né? Mas vocês vão ver que a concepção dele é um pouco diferente do que veio depois no projeto do Billings, propriamente dito. Tá? Um pouquinho diferente, vocês vão ver que são diferenças depois importantes. Quais são as condições básicas reconhecidas por essa equipe de engenheiros liderada pelo Billings para fazer esse projeto? Índice pluviométrico médio elevado. Aqui na região metropolitana de São Paulo, bacia do Alto Tietê, a nossa precipitação média é 1.700 milímetros por ano. Tá? Média. Essa média apurada, hoje a gente está vendo, por exemplo, nos últimos 124 anos, desde que ela está sendo medida, né, de 1890, nós estamos, estes meses aqui de dezembro, janeiro e fevereiro são os mais secos, em termo absoluto, desde que começou a medida, desde 1890. Tá? Mas a precipitação média nessa bacia é 1.700 milímetros por ano, tá? Aqui na bacia do Alto Tietê. Na bacia formadora dessas cabeceiras que descem serra abaixo, essa precipitação é de 4.500 milímetros por ano.
tá? Que é a precipitação na Serra do Mar. Então, é muito elevada. Aí ele se repõe a água com muita facilidade. Então, essa é uma condição. Queda acentuada, para você... Obrigado. Para você aproveitar energeticamente, pontos para a formação de reservatório, porque não adianta nada você ter uma queda acentuada e não ter platôs que você possa formar os reservatórios. O reservatório tem que existir, porque não dá para você pegar tudo isso a fio d'água, né? Você tem que reservar. Proximidade da costa e proximidade do mercado consumidor, quer dizer, são duas condições simultâneas, né? O mercado consumidor, para essa energia toda, o que é? É o complexo metropolitano de São Paulo, é a região metropolitana de São Paulo. São 20 milhões de habitantes hoje, mas ela sempre foi importante, né? Então, essas são condições básicas. Aí, isso aqui eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é o trecho no aqueduto, no Planalto, do sistema Itatinga, né? Isso aqui você ainda está no município de Mogi das Cruzes, né? É um lugar interessante, que aqui tem uma laje toda de pedra, né, para que a cachoeira possa descer. O aqueduto passa por aqui, ó. Ele passa aqui embaixo desse caminho. Esse caminho vai descendo a serra, né? E aqui você tem um desvio de água da cachoeira, um trecho curioso dela. Aqui tem a referência de onde vocês encontram essas fotos na internet, né? Aqui... Peraí, será que eu pulei alguma... não, está certo, é isso aqui mesmo. Aí, chegada dos tanques. Isso aqui ainda é no Planalto. Depois que ele percorre esses aquedutos, ele chega nos tanques, né? A saída dos tanques são essas 5 comportas aqui. Está vendo? 1, 2, 3... Até a quinta está meio obscura, está meio apagada aqui, está atrás dessa construção. Isso aqui são comportas, aqui tem as estruturas dela, isso aqui abaixa, né, como um slide que fecha a saída da tubulação. Toda a tubulação, para chegar na hidrelétrica, ela tem que ir em carga. Quer dizer, o princípio desta aqui é exatamente o mesmo da Henry Borner. O que você faz? Você, no Planalto, no ponto de captação mais alto, você põe na tubulação, aí ela desce sob pressão, quer dizer, aquilo é um conduto sob pressão. À medida que ele vai descendo, essa pressão de água vai subindo muito, né? Porque é um conduto pressurizado, pressão por gravidade. Então, vocês veem, ela chega lá embaixo com uma altura de coluna d'água de 600, 700 metros. Isso aí é uma energia tremenda para girar a turbina e fazer a hidrelétrica funcionar, né? E o mesmo princípio, então, foi usado em Itatinga. Isso antes da Henry Borner. A Henry Borner é de 1926, a Itatinga é de 1910. Né? Então, eles fizeram uma espécie de um teste anterior. Aí, aqui nesse próximo slide, isso é a saída a saída dos tanques. Aqui eu pus chegada aos tanques, é bobagem. Isso aqui é a saída dos tanques, tá? Então, é onde ela sai, a tubulação. Aqui você tem a ferroviazinha de serviço, que você também tem no caso da Henry Borner, só que essa aqui é um desenho meio primitivo que fizeram, né? Ela cruza em diagonal os tubos para pegar o outro lado depois. Eu achei interessante isso, porque é um pouco a precariedade de projeto naquele momento, né? Então, fizeram a ferrovia cruzando por cima. E essas linhas, são 5 linhas que descem e vão alimentar as turbinas lá embaixo. Tá? Agora, aqui, os primeiros estudos do projeto da Serra. Aqui é que eu acho importante vocês verem, isso aqui são os primeiros, são os estudos do Hyde. Tá? Esse aqui é o reservatório Billings, mais ou menos da forma como nós conhecemos hoje. Esse aqui é o reservatório do Rio das Pedras, também mais ou menos da forma que nós conhecemos hoje. O estuário, na região de Santos, Cubatão. E aqui o Guarapiranga, também da forma como nós conhecemos hoje. Bom, esse sistema aqui se mantém, hoje ele reflete o que era na concepção original do projeto da Serra. Tá? Agora, tem umas coisas diferentes. Naquela época, se imaginavam estes reservatórios aqui, que hoje fazem parte do sistema Alto Tietê, interligados ao braço
um braço do reservatório Billings. Para quê? Ele conseguisse, por gravidade, já alimentar aqui o reservatório. Isso aí o Alexandre tem defendido essa ideia, por exemplo, para usar como hidrovia, não é? Mas, no projeto da Serra, isso não era hidrovia, isso era uma forma de você garantir vazão para preenchimento do reservatório Billings. Então, ele vinha desde... Aqui está difícil de ler, né? Mas, inclusive, porque alguns desses nomes aqui mudaram, mas alguns sim, outros não. Esse aqui é o de Biritiba, esse aqui está ilegível, tá? Ele seria o Jundiaí, mas eu não sei, ele não está dando para ler aqui, talvez seja. E aqui o Taiaçupeba, né? Esse é mesmo o Taiaçupeba. Então, eles vêm por aqui, formam uma sequência única para preencher aqui. E do Guarapiranga, você também tem um bypass aqui, que é o braço do Taquacetuba, que hoje está sendo operado. Ele está sendo operado para outra finalidade, para bombear água daqui para lá, para jogar no sistema de distribuição sul na estação de tratamento do Alto da Boa Vista, né? Mas, naquela época, ele estava sendo concebido para entrar por aqui, formando o Billings. Como é que funcionava no projeto original, no projeto da Serra, o Rio Pinheiros? O Pinheiros tem cabeceira aqui, ele segue o seu curso natural e ele vai alimentar a barragem de Edgar de Souza, onde tinha uma hidrelétrica importante, tá? Então, o reservatório Guarapiranga, que está aqui, ele tinha por finalidade, além dessa conexão com o Billings, fazer a regularização de vazão do Rio Pinheiros. Porque o Rio Pinheiros é um riozinho muito pequeno, em termos assim de vazão, de concepção. Ele é um rio de pouca vazão, pouca declividade, portanto, velocidade muito baixa, né? Então, ele ficava sujeito sempre a ficar sem água durante a época de estiagem. Então, o que faziam era o reservatório Guarapiranga, desde o começo do século XX, ele foi concebido para jogar água no Pinheiros para regularizar a vazão do Pinheiros. O Pinheiros natural indo em direção aqui, onde hoje é o encontro, né, do Tietê com Pinheiros, onde nós temos Cebolão, e alimentar principalmente aqui o reservatório Edgar de Souza e depois Rasgão, tá? Que são as represas ali de jusante do Cebolão que eu mostrei para vocês, elas existem até hoje, né? Então, essa era a concepção original do projeto da Serra. Aqui tem outros aproveitamentos, tem o São Lourenço, aqui, que nós já vimos, que ele está sendo aproveitado hoje também, né? Esse aqui eu não consigo ler, gente. Eu esqueci. Sim, esse é o do Sorocaba, só que ele tem um outro nome aqui, né? E isso existe. Essa hidrelétrica, esse aproveitamento é importante, ele está lá em Sorocaba, tá? Mas, então, grande parte desses aproveitamentos aqui do projeto da Serra existem, mas eles não são interligados, como era concebido então, tá? Eles são diferentes, porque eles são, hoje, sistemas relativamente autônomos. A ideia que ficou do projeto da Serra, e esse aqui é o projeto Billings, de 1926, é o que está hoje. É diferente, a maneira de encher o reservatório Billings é completamente diferente. No anterior, ó, você tinha toda essa sequência de águas aqui que iam desembocar no reservatório Billings, tanto de um lado como de outro, né? Na solução que ficou, esse preenchimento se dá por reversão desse sistema. Reversão do Rio Pinheiro, você tem a afluência natural do reservatório Billings, né? Você tem os braços dele, do Rio Grande, Rio Pequeno, Taiaçupeba, do Taquacetuba, e aí você tem as reversões que, pelo Rio Pinheiros, vão ajudar a encher. Então, você, na concepção do Billings, você tira essa água do Guarapiranga, joga ela aqui e faz ela voltar para cá, tá? E aí ela volta
por pressão, ela volta por reversão. Tá? Aqui você tem já concebidas as principais estruturas que a gente conhece: pedreira, traição, a estrutura de retiro. Tá? Depois eu vou explicar para vocês como é que elas funcionam. Tá? Isso a gente vai ver porque elas funcionam do mesmo jeito até hoje. Tá? E aí você tem a queda, aqui os tubos, do mesmo jeito que eu mostrei em Itatinga, você tem a tubulação que vai dar lá embaixo na incubação, na Henry Borden, para o aproveitamento energético aqui. Então, essa é a concepção do projeto da Serra. Até 1989, esse sistema funcionou, ele começou a funcionar em 1926, tá? Em 26, você já tinha o Rio das Pedras, o reservatório dos Rios das Pedras, já tinha as primeiras turbinas da Henry Borden trabalhando. Tá? Aí, nessa ocasião, eu acho que foi, deixa eu ver, em 29, você já tem o preenchimento da Billings por reversão. Tá? As elevatórias de traição e pedreira começam a operar. Aí elas começam a reverter, de fato, a água do Rio Pinheiros para lá. E isso acaba de preencher o reservatório Billings. Por que eles optaram pela reversão? Porque a afluência natural do reservatório Billings, os formadores naturais dele, não davam conta. Um reservatório muito grande, nós vamos ver as dimensões depois, é um dos maiores reservatórios que você tem urbanos, né? Possivelmente de todo o mundo. É um reservatório com 1 bilhão e 100 milhões de metros cúbicos, né? Então, para encher esse reservatório é muito difícil. Então, ele teve que usar esse expediente também, né? E aí, aqui umas fotos, essas fotos são muito conhecidas, né? São da época. Aqui é encontro, aqui é o Rio Tietê, isso é começo dos anos 20, e aqui o Rio Pinheiros, pela foz, né? Então, vocês veem que é um rio muito meandrado, de baixa velocidade, e tudo isso aqui é planície inundável, né? Planície aluvionária inundável. E aqui aqui uma outra, vocês veem como ele é meandrado, e até hoje você tem uma grande propensão à inundação em todas as bacias tributárias do Rio Pinheiros, né? Todas elas têm propensão à inundação. Então, por quê? Por causa desse desenho natural, quer dizer, toda essa área urbana foi subtraída da várzea. Inclusive, quando você olha, por exemplo, os empreendimentos mais recentes, ali no eixo da Berrine, Nova Faria Lima, Chácara Santo Antônio, tudo isso é a área inundável de várzea do Rio Pinheiros, né? Então, de vez em quando, a água se lembra do caminho dela e volta. Quer dizer, não tem jeito. Quando você retira a água de uma zona inundável, em algum momento, essa inundação ultrapassa as barreiras que foram concebidas e ela volta lá de novo, né? Continuando. Aí, essa aqui é o perfil o desenho que, inclusive, os colegas usaram para fazer a chamada para essa aula, né? Que é o perfil da reversão e do aproveitamento energético. Então, aqui vocês têm uma ideiazinha dos níveis, né? O trecho mais conhecido do Rio Pinheiros, que vocês vão ver, é esse aqui, que vocês vão... aqui tem Retiro, né? Retiro fica bem lá na confluência do Tietê, lá no Cebolão. Vem aqui, esse é o Pinheiros inferior, Pinheiros superior e reservatório Billings. Então, ele é um pedacinho, o Rio Pinheiros é um pedacinho desse esquema. Isso aqui é um perfil que está rebatido, né? Naturalmente, se você considerar esta parte do Tietê, ele não segue em linha reta dessa maneira, quer dizer, ele se volta para o oeste, né? Mas ele é representado como se fosse linear. Nessa soma de distâncias, até Porto Góes, ali na altura de Itu, né? Você tem as grandes quedas, você tem 190 quilômetros. E aí, do reservatório Billings, você passa para o Rio das Pedras, e daí você tem essa enorme queda pela vertente marítima. Então, essa é a concepção, esse é o perfil do sistema hidráulico
ao qual pertence o Rio Pinheiros. Então, o Rio Pinheiros é um pedaço desse sistema. Ele é um rio artificializado. Quer dizer, você usar, por exemplo, o termo renaturalizar o Rio Pinheiros, é uma impropriedade, porque você não teria como renaturalizar o Rio Pinheiros hoje. Tá? É impossível, isso é absolutamente impossível, porque você teria que derrubar toda a zona sul e metade da zona oeste da cidade. Quer dizer, não é razoável você pensar nisso. Tá? O que você pode fazer, no máximo, são aproveitamentos que valorizem uma nova paisagem, uma paisagem artificial, resultante dessa intervenção, que vocês vão procurar tratar da melhor maneira possível. Mas falar em renaturalizar o Rio Pinheiros é uma bobagem, quer dizer, em termos técnicos, é uma impropriedade total. Então, essa grande discussão que tem, Pinheiros desce, Pinheiros sobe, Pinheiros desce, Pinheiros sobe, hoje, para mim, é uma conversa absolutamente sem menor importância. Primeiro, não há como o Pinheiros só descer. Tá? Eu vou mostrar para vocês, durante a época de controle de cheias, é inescapável que você tem que operar as elevatórias. Não tem jeito, senão você inunda toda a bacia aqui do Pinheiros. Tá? E, durante a época de seca, essa reversão que foi banida pela Constituição de 89, pelas proibições, ela não é uma determinação definitiva. Quer dizer, nada impede que, uma vez que você melhore os padrões de tratamento de água, no binômio quantidade e qualidade, que você volte a bombear. Tá? Então, são alguns dogmas, algumas coisas que eu acho importante falar, especialmente aqui na FAO, onde existe uma postura, de maneira geral, muito contrária à reversão. Né? Então, a gente precisa entender que a reversão é algo que faz parte de um conjunto e que não está no nosso poder hoje, no século XXI, em 2014, mexer nisso. Isso aí foram decisões tomadas desde as primeiras décadas do século XX, e que hoje todo o resto está conformado em torno disso. Então, não há muito o que pensar em voltar totalmente ao passado. Quer dizer, o que você pode fazer é conciliar a situação da forma que está para conseguir uma operação melhor no futuro. Tá? Então, a bacia do Pinheiros hoje. Qual é o sistema hidráulico? Então, aqui você tem o rio Tietê, a estrutura de retiro. A estrutura de retiro é só uma barragenzinha, são comportas que fecham, trancam o rio aqui. Porque você tem o curso natural do Pinheiros, e quando, na operação controle de cheia, quando o rio Tietê chega a uma determinada cota aqui, isso aí é uma regra operacional, se não me engano é a cota 720, lá na barragem da Penha, e eu não me lembro quanto exatamente aqui no Cebolão, tá? Na barragem móvel. Quando você chega a essa cota de referência, que é em torno de 720, 722, a ordem é fechar a estrutura de retiro. Para quê? Para que o Pinheiros não continue fluindo para lá. Porque, se ele fizer isso, tudo isso aqui alaga. Tá? E mesmo na operação, nós mudamos essa operação há uns anos para uma cota um pouco mais baixa, porque na cota mais alta estava inundando o Ceasa direto. Tá? Vocês devem lembrar, o Ceagesp inundado, né? Em 2009, 2010, aquilo lá foi uma desgraça, ficou tudo aquilo lá cheio de água. E aqui a cidade universitária também inunda. Né? E isso porque a regra operativa que estava vigente até 2009 estava com uma cota de fechamento mais alta. Então, nós rebaixamos um pouquinho essa cota para poder fechar a estrutura de retiro antes. Tá? Quando você fecha retiro, o que você faz? Em vez do Pinheiros continuar correndo para lá, ele é bombeado para cá. Porque você tem que fechar a estrutura de retiro você cria uma espécie de um tampão. Né? Um tampão para poder reverter o curso de água. É isso que se faz. Então, aí você tem uma primeira elevatória, a usina elevatória da Traição, que muitos de vocês passam lá frequentemente, quer dizer, que você pega a Marginal,
vai indo em direção à Zona Sul. Essa aqui é conhecida de todos, né? Um pouco menos conhecida é a elevatória de Pedreira, que é mais lá no fim, né? Mais lá no, depois de Interlagos, quando você vai já ali em direção ao reservatório Billings, mesmo lá, ali você tem a elevatória de Pedreira. A Pedreira é bem maior do que a Traição. A Traição é uma elevatória de porte médio, ela tem uma certa capacidade, e Pedreira tem uma capacidade de 1,5 vezes, tá? E tem uma cota de elevação muito maior também, tá? E as principais afluências aqui não estão representadas todas, não, viu? Estão faltando umas afluências importantes na margem norte, né? Aliás, desculpe, aqui é sul, aqui é a margem leste, né? do Pinheiros. Estão faltando algumas afluências importantes. Essa aqui é o Córrego do Jaguaré, Pirajussara, que nós já falamos, e Morro do Oeste. Essas realmente são as principais pelo lado oeste. Tá? Pelo lado leste falta o Córrego Verde, que é aquele que vem lá da Vila Madalena, que vocês conhecem, que também inunda bastante, né? E o Córrego do Cordeiro. O Cordeiro, inclusive, tem ele vem lá pela avenida ali, aquela região, perto do shopping Morumbi, né? da Vicente Hall. E ali tem o dreno do Brooklyn, que é um dreno importante, que ele vai em paralelo aqui, porque o Pinheiros não aguenta toda essa sobrecarga. Então, existe um dreno que corre em paralelo para aliviar um pouco essa carga, né? E tem uma elevatória importante, que não está representada aqui, na saída do Cordeiro, que é a elevatória Iassuda, para garantir realmente o funcionamento do dreno do Brooklyn. Então, nessa representação, que é uma representação operacional feita pela EMAI, faltaram as afluências do lado leste, porque elas não interferem no bombeamento, então eles não computaram por isso, mas na verdade são importantes também, né? Então, essas são as estruturas principais do Rio Pinheiros, né? Aí você convenciona-se chamar aqui Canal Pinheiros Inferior. Isso aqui está completamente fora de escala, né, gente? Porque aqui o Pinheiros Inferior tem um pouquinho mais de 10 quilômetros e o Pinheiros Superior até a represa Billings tem em torno de 14, até Interlagos, né? Então, isso aqui está completamente fora de escala, é só um esqueminha hidráulico, tá? Espera aí, desculpa, aqui. Então, os avulvus, vocês conhecem, ali onde tem aquelas antigas fábricas, era uma zona industrial, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa digna de nota aqui que eu precisasse falar para vocês. Acho que não no momento, tá? Então, alguns indicadores quantitativos importantes para vocês saberem como é que funciona esse sistema. Represa do Guarapiranga, reservatório do Guarapiranga, tá? Foi preenchido em 1906. Ele tem uma área, a área dele, do espelho d'água propriamente dito, é de 34 quilômetros quadrados, um volume de 194 hectômetros cúbicos. O hectômetro cúbico, cada um equivale a 1 milhão de metros cúbicos, tá? É 100 vezes 100 vezes 100. Né? Então, é 1 milhão de metros cúbicos. Então, dá 194 milhões de metros cúbicos. A área da bacia, 631 quilômetros quadrados, tá? Isso é a bacia, isso aqui é a área do espelho d'água, isso aqui é a área da bacia de contribuição, ou seja, todas as afluências que vão levar para formar esse reservatório, né? E a cota máxima, 736. Então, compara o Guarapiranga com o Billings, isso que eu acho importante. O Billings, o reservatório Billings, tem uma área de espelho d'água de 130 km por hora, 130 km quadrados. Então, ele dá para vocês mais ou menos 4 vezes o reservatório do Guarapiranga em área, tá? Em volume, ele dá mais do que 4. Se eu fosse multiplicar por 4, isso aqui daria próximo a 800 milhões de metros cúbicos, né? E, na verdade, ele tem 1 bilhão e 100 milhões. Então, isso significa o quê? Profundidade média do reservatório Billings é maior
que é a profundidade média do reservatório Guarapiranga. Tá? A área de formação da bacia, essa aqui é curiosa, porque essa aqui dá um pouco mais do que 2 vezes, né, a área da bacia do reservatório Billings. Então, a bacia do Billings é proporcionalmente menor, tá, que a do Guarapiranga. Então, é uma bacia que tem muita eficiência para encher. Não obstante, teve que fazer a reversão do Pinheiros, né? E a cota máxima, praticamente 10 metros acima do reservatório Guarapiranga. Então, ela está bem mais acima, né? Então, por isso que você precisa de todas essas elevatórias, porque ele está bem no topo mesmo, né? Aí, aqui o Rio das Pedras não interessa muito, porque ele, na verdade, é um reservatório um pouco menor, ele tem como afluência principal a própria água que sai do Billings, né? E ele é o ponto de saída. Como vocês viram em Itatinga, depois tem uma imagem dele, a saída para as tubulações que vão dar lá na usina Henry Born. É o último ponto no Planalto, né? Então, eu tenho o volume dele é pequeno, é 34 milhões de metros cúbicos, porque ele, na verdade, ele não, o volume dele, propriamente dito, não interessa, porque ele é volante, quer dizer, ele é passagem, né? Ele vai, à medida que ele esvazia, ele recebe mais água do Billings, né? Então, esse volume não é tão importante. E a cota máxima está mais baixa, porque você sobe, vai para o Billings, e daí desce para o Rio das Pedras mais um pouco no Planalto, para depois descer realmente toda a encosta, toda a vertente marítima, né? Produtividade, 5,65 megawatts por metro cúbico por segundo. Isso aqui é um indicador muito importante de produtividade sempre que se fala de aproveitamento energético, tá? Como ele tem essa queda muito alta, cada unidade de vazão de reservatório sempre se mede em metro cúbico por segundo, tá? Então, cada metro cúbico por segundo que você retira do reservatório Billings e joga na vertente marítima, gera quase 6 megawatts, tá? Isso é um rendimento muito alto. Por quê? Porque ele tem aquela energia grande que ele vai juntando na queda, né? Eles comparam, por exemplo, 30 vezes a hidrelétrica de Jupiá, né, que está aqui no estado de São Paulo também, e aproximadamente 15 vezes Ilha Solteira e 5 vezes Itaipu, tá? Então, a Henry Borden é uma hidrelétrica de altíssimo rendimento em termos de uso da água. Então, isso significa baixo impacto ambiental, tá? Porque com o espelho d'água relativamente pequeno e um volume relativamente pequeno, você gera muita energia, roda a turbina com muita potência, tá? Então, isso é um indicador importante. Quer dizer, todo aproveitamento hidrelétrico, você mede o rendimento dele pela quantidade de potência, medida em megawatt, por metro cúbico por segundo, tá? Aqui, algumas noções de vazão que vocês precisam ter, tá? Quanto corre naturalmente no Rio Pinheiros? Em torno de 10 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão natural média do Rio Pinheiros, tá? Isso quando ele está correndo no sentido de Billings para o Rio Tietê, tá? Qual é a vazão revertida média em tempo seco? Agora não se está fazendo, essa operação hoje está suspensa, tá? Mas quando ela operava entre 1926 e 1993, mais ou menos, tá? Era em torno de 50 metros cúbicos por segundo a reversão média, tá, dele em tempo seco. Se você juntasse daí a reversão em tempo de cheia, você chegava a uma média mais alta, em torno de 120 metros cúbicos por segundo. Só fazendo uma continha, então, quando você tinha, antes de 93,
juntando 50 metros cúbicos de tempo seco, mais o controle de cheias, que dava em torno de 120 metros cúbicos por segundo, no Rio Pinheiros, que subia, né? Isso antes de 93, antes da restrição ambiental. Então, 120 vezes 6, que é 6 megawatts por metro cúbico por segundo, conta redonda, né? Daria 720 megawatts de potência aproveitada média. Aí você multiplica a potência pelo tempo, daria 720 megawatts médios de energia na usina de Henry Borney. Tá? Então, isso ela tinha um aproveitamento muito alto, porque o máximo dela é em torno de 900, né, da capacidade instalada dela. É uma enorme capacidade ociosa, porque ela não pode aproveitar tudo que ela tem de potência instalada. Tá? A vazão revertida no controle de cheia pode chegar a 280 metros cúbicos por segundo em traição. Isso aí é a capacidade das bombas. Tá? As bombas que operam em traição, elas vão até 280. Em pedreira, até 395. Por que a diferença? Porque você tem 10 quilômetros do Tietê inferior e 14 no superior. Nesses 14 do Tietê do Pinheiro Superior, chove. Então, essa chuva que aflui pelas bacias contribuintes de lá, dá essa diferença que precisa ser bombeada. Tá? E aí, desnível. Em traição, sobe 5 metros. Tá? Em pedreira, sobe 25. Tá? Então, por isso que eu digo para vocês, pedreira é uma usina muito mais, é uma elevatória muito mais importante, muito maior, muito mais possante do que traição. Então, se vocês puderem visitar a pedreira, vale a pena, mesmo que seja para olhar, assim, no geral, porque é uma obra impressionante, realmente. A escala daquilo é uma coisa gigantesca. Tá? Então, ela vence um desnível de 25 metros. Então, você tem quase 400 metros cúbicos por segundo, subindo 25 metros. Vocês imaginam o que é essa vazão bombeada? Tá? É uma coisa muito grande mesmo. Tá? E tem uma coisa que eu acho importante vocês saberem, que por causa muito de projetos urbanos e projetos de aproveitamento de paisagem, uma das razões que levou a decisão da Light, no projeto Billings, a fazer a reversão, em vez do projeto da Serra, aquele que eu tinha mostrado, não foi só a questão energética, mas é porque a várzea do Pinheiros era uma desgraça em termos de inundação. Você precisava drenar aquela várzea, né? E não conseguia drenar para baixo. A várzea do Pinheiros não drena para baixo, tá? Porque ela encontra o Tietê bloqueia, e ela dá remanso, você não consegue drenar. Tá? Por isso que aquilo vivia alagado, terreno de várzea, inundável. A Light, na época, desapropriou aquelas terras, os antigos proprietários foram ressarcidos na época, e ela criou uma companhia holding, uma companhia que cuidava, um lado, energia, e uma outra parte, uma companhia de negócios imobiliários, que daí, muito mais tarde, muitos anos depois, nos anos 70, comercializou toda aquela parte que hoje é a Berrini. Né? Obviamente, essa companhia sucessora da Light ganhou muito dinheiro, isso eu não tenho a menor dúvida, porque eles desapropriaram uma várzea inundável e venderam um terreno que depois foi usado por uma das urbanizações mais caras que tem em São Paulo. Mas isso foi feito, vamos dizer, é uma apropriação, um efeito de segunda ordem, da drenagem da várzea do Pinheiros. E aí a razão técnica, isso que eu queria que vocês entendessem, é o seguinte: o limite de trânsito de cheias na altura da usina de traição é, no máximo, 40 metros cúbicos por segundo. Então, se você tiver água descendo o Pinheiros, não passa mais do que 40 metros cúbicos por segundo em traição. Tá? Quando ele está revertido, hoje, passa 280. Entende? Então, quando você tem controle de inundações em São Paulo, é infantil, é ingênuo pensar que você vai resolver esse problema com o curso natural do Pinheiros. Não resolve. Tá? A ordem de grandeza é muito pequena. O que
que se está trabalhando, vocês vão ver no slide seguinte, já é uma ampliação do bombeamento na traição, e aí vocês vão ter que pensar um jeito de passar os barcos lá, porque precisa pôr mais 2 conjuntos de bomba em traição, tá? Para ampliar mais 140 metros cúbicos por segundo, então ir para 420 em traição. Porque, como São Paulo vai urbanizando muito, as vazões vão crescendo, né? Mesmo que a chuva permaneça, a vazão cresce, porque impermeabiliza, então você tem que dar curso a essa cheia. E lá na saída de Rasgão, a saída pelo Tietê inferior, o máximo que você consegue sair é 700 metros cúbicos por segundo. Não tem como mais do que isso, senão você inunda Pirapora e o médio Tietê, entendeu? Então, você tem um limite lá, não dá para operar mais. A calha do Tietê aguenta mais, ela aguenta até 1.500 metros cúbicos por segundo naquele trecho, mas tem que segurar na represa de Pirapora, porque senão você inunda todo o interior. Então, o único jeito nessas cheias, por exemplo, em 2009 para 2010, nós tivemos 45 dias de chuva intensa em seguida. Eu não sei quem de vocês se lembra, tá? Mas foram 45 dias em seguida. Nós marcamos isso, era uma desgraça, parecia que não ia parar nunca de chover. Então, os piscinões laminavam direto, porque como eles já estavam cheios, eles não tinham condição de reter mais nada. A água passava uma lâmina direto em cima, né? Então, naquela circunstância, todo esse sistema de 280, tudo estava sendo usado na capacidade máxima, e mesmo assim, São Paulo continuava com inundação recorrente durante todo esse tempo, né? Então, por isso que se decidiu que é necessário realmente se aumentar essa capacidade, né? Então, isso aqui a gente vê logo em seguida. Deixa eu mostrar para vocês as bombas aqui. Não sei onde é que estão as bombas. Então, vamos ver a coisa de qualidade primeiro. Esses outros indicadores. Aqui, isso a gente vê muito naquela disciplina, na 192. Eu não sei se alguns de vocês já fez a disciplina, eu acho que alguns já fizeram, né? Que são essas questões de concentração de descarga no corpo receptor, né? Aqui, só para vocês entenderem, vamos pegar um indicador, que é o mais comum deles, que é DBO, demanda bioquímica de oxigênio, né? No controle de cheia, quando você faz a operação controle de cheia do Rio Pinheiro, isso aqui foi medido, isso aqui são mais de... são alguns milhares de amostras que foram tomadas, tá? São as primeiras chuvas que dá aquele pico de vazão e ela leva tudo quanto é lixo, sujeirada que tem, esgoto junto e tal, o negócio realmente é terrível. Então, essas primeiras chuvas são as mais impactantes em termos de poluição. Depois vai melhorando, depois, à medida que os dias vão passando, a chuva vai se estabilizando, vai melhorando porque aquela carga poluente já foi, né? Então, aí você chega na mínima de 21. E ele estabiliza numa média de 55. Aqui, o tempo seco, isso foi um protótipo testado, era só uma demonstração que a gente queria fazer, o seguinte. Na entrada do sistema, a concentração média era 84. Então, isso sem tratar nada. Quando vinha aquela água revertida do rio Tietê, passava pelo sistema, entrava com 84, né? Era alguma coisa inferior à média máxima, mas superior à concentração média do controle de cheia. Mas só que ele saía do protótipo com 42, que é inferior a tudo isso aqui. Ele só não é inferior à média mínima do controle de cheias, né? Então, o que a gente queria demonstrar com isso? Que essa norma que proíbe o bombeamento em tempo seco, que é a norma que decorreu da Constituição de 89, ela, em termos de carga poluente no reservatório, ela é meio inócua, porque o controle de cheias é responsável pela maior parte da carga poluente que vai para o reservatório, né? E o controle de cheias, ninguém de bom senso pensaria em suspender, porque é impossível, porque você inunda a região metropolitana, tá? Então, o controle de cheias vai ter que continuar existindo sempre, enquanto existir a cidade, né? Então, como arquiteto urbanista que pensa em gestão integrada de águas, a gente não pode descartar
a possibilidade futura de um resgate desse bombeamento em tempo seco, inclusive para melhorar o desempenho energético do sistema todo. Nós estamos vivendo crise de energia, falta água, falta luz, né? Então, você se dá o luxo de ter uma hidrelétrica com, quer ver, de 900 para 120, você tem 85% de capacidade ociosa, é um negócio complicado, né? Então, nós temos que pensar, e essas decisões têm a ver com o urbano, têm a ver com formas compatíveis de aproveitamento, uso e ocupação do solo, em harmonia com esses sistemas hídricos, né? Então, isso é importante. Sobre isso eu não vou falar, porque aqui estão meus colegas que vão conversar com vocês sobre isso o resto do semestre, né? Então, esses outros números são importantes. Eu quis dar primeiro essa noção de qualidade para vocês entenderem uma coisa. Como é que se usa essa água do reservatório Billings para abastecimento de água? O Billings não é um reservatório só para energia elétrica, ele é também para abastecimento. O que sai daqui? Quase 5 metros cúbicos por segundo na vertente marítima. Isso aí vai alimentar a Baixada Santista, Santos, tá? Pode sair até 4 metros cúbicos por segundo pelo Taquacetuba em direção ao Guarapiranga, para a ETA Alto da Boa Vista. Inclusive, agora que o Cantareira está muito precário, essa é uma operação vital para se continuar tendo água em São Paulo, tá? Então, ele só não chega aos 4 por causa da capacidade da estação de tratamento de água, que não dá conta de tudo isso. Então, ela está sendo ampliada para poder dar conta dessa vazão. E o braço do Rio Grande, que alimenta o ABC, né, e proximidades, vai quase 5 metros cúbicos por segundo. Então, do reservatório Billings, você tira praticamente 12 a 14 metros cúbicos por segundo para abastecimento de água. Isso não é pouco, tá? É uma vazão bastante importante para um reservatório com essas características, um reservatório de jusante de sistema, tá? Aí, aqui só umas imagens, isso aqui é a vista posterior da traição, e eu chamo a atenção para esses acúmulos de resíduos sólidos, de lixo, né? Isso é um problema sério na poluição de todo o sistema, porque, por mais que se faça a intercepção de esgoto na bacia, você continua tendo um afluxo muito grande de resíduos sólidos que vai causar uma poluição difusa muito grande, né? Aqui é só uma vista lateral da bomba das elevatórias da traição, né? Então, aqui, olha, interessante, aqui o Pinheiros inferior, ele chega, ele sobe 5 metros e sai no Pinheiro superior, né? Aqui depois vocês vão ficar com essa apresentação, pode olhar em detalhe o que quer dizer cada uma dessas coisas. Isso aqui é esquemático, né? Como é que funciona. Essas bombas são impressionantes, são realmente bombas muito grandes, e até turmas muito grandes é difícil, mas se vocês conseguissem se organizar em grupos menores, é possível visitar lá, isso aí não tem problema, tá? Então, esse é um. E aqui a vista de Pedreira. Pedreira, aqui está invertido em relação ao outro slide, a entrada é por aqui, né? O Pinheiros está aqui embaixo, sobe 25 metros agora, e daí sai no reservatório Billings, né? Então, aqui é a saída do Rio das Pedras, vocês veem que é semelhante àquela imagem de Itatinga que eu tinha mostrado, quer dizer, a concepção basicamente é a mesma. Aquela lá é pequenininha, interessante ver aquela, porque parece que é quase um modelo em escala do que veio a ser depois o sistema Billings Henry Borden, né? Por isso que eu acho importante vocês verem a Itatinga, porque é como um modelinho de escala mesmo, como uma maquete, né? E, então, aí, isso aqui é o Summit Control, e daí ele desce a serra e chega lá na Henry Borden. A Henry Borden tem uma parte subterrânea, que é fantástica, ela é escavada na pedra, e uma parte à superfície, né? E aí isso tem essa capacidade de geração de 900 megawatts, né? Então, só para finalizar, algumas compatibilizações de ações e usos, para vocês, numa perspectiva realmente de uso integrado de águas urbanas,
projetos que vocês possam fazer na Bacia do Pinheiros, depois na Bacia do Tietê, são alguns conceitos para ficar, né? Então, benefícios da quantidade. A gente costuma separar benefícios da quantidade e benefícios da qualidade. Tá? Então, a quantidade. Reforço no bombeamento, que vocês precisam... Isso, o que você precisa fazer? Reforço no bombeamento e ampliação da seção útil do canal. Isso precisa fazer. Tá? Inclusive, por desassoreamento, você conseguir maior robustez no sistema. Né? E até para navegar, se for o caso, você poder botar lá a embarcação, você tem que ter um aumento da seção útil. Alívio sobre benefício, alívio a sobrecarga de cheias no Alto Tietê inferior. Tá? Uma ideia é a seguinte, vocês lembram quando eu mostrei para vocês o esquema hidráulico, eu disse que quando chega na cota 720 e pouquinho, lá no Cebolão, você fecha o retiro para não permitir a afluência do Pinheiros em direção ao Tietê. Na perspectiva de ampliação do sistema de bombeamento, você pode operar de outra maneira. Você pode manter aberto o retiro, não só bombear a saída do próprio Pinheiros, mas receber uma parte do Tietê, entendeu? E aí se alivia a saída do Tietê lá por Santana do Parnaíba. Entende? Então, essa é uma possibilidade que a gente não deve desprezar, porque São Paulo não tem outras saídas. Então, uma possibilidade é essa, ampliar muito a capacidade de trânsito de cheio no Pinheiros, de maneira que ele não só dê conta de todas as suas bacias contribuintes, mas também receba uma parcela daquilo que transita no canal principal do Tietê. Isso aí seria muito bom, tá? Para aliviar, realmente, resolver o problema de inundação. Outra coisa, ampliação de disponibilidade no reservatório Billings. Quer dizer, quanto mais água vai para o Billings, você beneficia aí aproveitamentos de abastecimento urbano, aproveitamento energético, aproveitamento paisagístico. Né? Então, aqui, benefícios à qualidade, aí tem que haver redução de carga afluente na afluência. Né? Isso aí, como é que se faz? É tratamento de esgoto e, nas saídas das bacias contribuintes, tratamento direto em cima. Tá? Você pode fazer tratamento no curso d'água. Já existem alguns casos que são feitos aqui. No Córrego do Sapateiro é feito, por exemplo. E alguns desses afluentes do Pinheiros também. Então, aumento da cobertura, tratamento direto, que eu falei, né, essas ações, e benefícios diretos. O que você tem? Amplia a disponibilidade para abastecimento público. Uma possibilidade hoje que nós temos, imediata, diante dessa crise, é passar uma reversão do braço do Rio Pequeno para o Rio Grande no reservatório Billings. Tá? Seriam mais 2 metros cúbicos por segundo, então é uma possibilidade que está sendo estudada. Outra, desenvolvimento paisagístico das margens do Rio Pinheiros. Isso aí eu acho que chega mais próximo do assunto que vocês estão mexendo. Quer dizer, você só vai conseguir, de fato, desenvolver as margens do Rio Pinheiros e tirar todo o proveito possível da proximidade desse corpo d'água a hora que você tiver uma qualidade melhor dessa água. Porque hoje, fazendo o passeio de bicicleta que o Alexandre recomenda, é bom vocês comprar na farmácia primeiro uma máscara daquelas também, porque, dependendo do dia, vocês não vão aguentar o cheiro. Tá? Então, é uma coisa importante, quer dizer, tem que melhorar a qualidade desse curso d'água para você poder aproveitar todo o potencial paisagístico que ele tem. Tá? Integração com a hidrovia, quer dizer que é um desafio importante, aberto. E aí, finalmente, redução da capacidade ociosa em Henry Borden é segurança energética da metrópole. Quer dizer, nós não podemos ter uma metrópole de 20 milhões de habitantes, né, um pouco mais de 20, sujeita a instabilidades do todo o sistema interligado. Quer dizer, a Henry Borden é uma potência estratégica do lado do centro de consumo que é absolutamente fundamental. Uma curiosidade, vocês já devem estar cansados, mas uma curiosidade final é o seguinte, eu disse para vocês, hoje ela trabalha com uma ociosidade muito grande e ela aproveita apenas 120 megawatts da sua potência instalada de 900. Né? Mas
Isso aí se dá na média. Todos os dias, em torno das 6 horas da tarde, a Henry Borden trabalha em carga máxima. Tá? Porque naqueles poucos minutos, naquela que não chega a 1 hora, ela é vital para não cair todo o sistema elétrico aqui da metrópole. Tá? Se ela não entrar em carga total nesse horário, você vai ter uma instabilidade muito grande aqui. Tá? Então, todos os dias, ela, por alguns minutos, por algum tempo, ela trabalha em carga máxima. Então, porque essa ociosidade que ela tem são as outras horas do dia, o que, do ponto de vista operacional, é uma bobagem. Quer dizer, é melhor aproveitar ela de forma mais estável, né? De forma mais segura, que se aumentaria a segurança do sistema também em outras horas. Mas, de toda forma, você não pode abrir mão dela. Ela é absolutamente vital para garantir o consumo de energia aqui, a oferta de energia durante o horário de pico. Tá? Outra coisa, garantia de alimentação elétrica às estruturas hidráulicas em situações críticas. Quando a gente tenho trabalhado, eu sou arquiteto de formação, como a maioria aqui, mas tenho trabalhado com essas questões já há muitos anos, né? E a gente trabalhava, era uma única área de governo que trabalhava com saneamento e energia, né? E o nosso pesadelo sempre foi o seguinte: e se acontecer uma enorme inundação e no mesmo dia der um apagão elétrico? O que vai acontecer em São Paulo? Vai acontecer uma tragédia, vai morrer um monte de gente. Por quê? Porque a drenagem é feita por bombas. Tá? Então, esses conjuntos motobombas gigantescos, eles precisam energia firme alimentando. Né? Nós fizemos um projeto, isso aí já foi feito, existe backup hoje, existe todos os sistemas de bombas, tem mais de uma alimentação. Tá? Então, podem ficar tranquilos que algumas providências já foram tomadas. Mas, de toda forma, você precisa ter estabilidade de fornecimento de energia elétrica em linhas prioritárias. Quer dizer, aqui esse eixo das marginais é absolutamente prioritário. Você tem todas as bombas de drenagem metropolitanas, todas as estruturas operadas, você não pode deixar sem operação isso aí, mesmo que dê um apagão nacional, você tem que ter algumas turbinas funcionando para alimentar, algumas linhas alimentando isso aí. Né? Já foi feito um projeto de alimentações prioritárias, tem uma zona de hospitais que recebe prioritariamente, então, são algumas questões emergenciais importantes. E, para isso, a Henry Borden joga um papel muito fundamental. Tá? Ela é, vamos dizer, assim, a reserva estratégica de energia que você tem no sistema macrometropolitano para que isso aqui não pare de vez diante de instabilidades maiores do sistema elétrico. Tá? Então, é isso aí que eu queria dizer, gente. Alguns desses aspectos talvez tenham um rebatimento imediato em projetos, em coisas que vocês estão fazendo agora, outros vão ficar para o futuro, para um estágio mais avançado desse projeto, para um outro momento no curso, para uma outra situação. Mas eu acho muito importante que, quando os arquitetos trabalham propostas físicas importantes nessas áreas, que tenham, no mínimo, uma noção de como é que funciona a materialidade desses sistemas. Quer dizer, isso aí são sistemas robustos, são sistemas complexos e que não se alteram pela simples vontade da gente. Quer dizer que você vai renaturalizar um sistema desse é uma impropriedade, porque ele é totalmente artificial e isso já foi definido pelos nossos bisavós. Quer dizer, então, não há o que se possa fazer hoje para reverter essa situação. Tá? É isso. Obrigado, Alexandre.